Será que você sabe mesmo construir bons diálogos para sua história? Se ficou na dúvida, então esse vídeo aqui é para você. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, meu nome é Ronise Aline, sou escritora, consultora e mentora literária, trabalhei muitos anos no mercado editorial, fui crítica literária e desde 2013 ajudo escritores a desenvolverem seu potencial para escreverem histórias que possam atrair leitores e editores. E hoje a gente vai falar sobre diálogo. Moleza, né? O que é diálogo? Diálogo é a reprodução da fala que a gente tem coloquialmente, normalmente no nosso dia a dia. Aí é que está o erro. Diálogo não é uma reprodução fiel das nossas falas diárias. Um diálogo, ele trabalha com verossimilhança. Significa que ele é muito próximo de uma fala coloquial, uma fala diária, mas ele não é igual. Por quê? Porque seria muito chato se a gente reproduzisse fielmente cada cacuete, cada né, não sei, cada exclamaçãozinha, cada hesitação, cada vício de linguagem se tornaria um diálogo extenso e que apenas retardaria o ritmo da história e o leitor ficaria cansado. Por exemplo, você vai ligar para alguém e aí você fala oi, outra pessoa fala oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que estão as coisas? Na mesma. E sua família, tá bem? Tá indo também. O que isso trouxe de novidade para a tua história? O que isso fez a tua história caminhar? O que isso trouxe de interessante para a história e para o leitor? Nada. Esse tipo de fala, que é normal nos diálogos coloquiais, a gente não vai reproduzir na literatura, porque cansa. Traz um ritmo lento para a história e o leitor ele vai pular rapidamente para a próxima página. A gente já supõe que o personagem se ligou para alguém, se encontrou com alguém, teve toda essa parte inicial aí. Mas vamos partir diretamente para o que interessa. E o que interessa? Numa história interessa sempre aquilo que faz a história caminhar, aquilo que faz a história evoluir, aquilo que acrescenta algo novo para a história, que modifica a história, que acrescenta algo novo para o leitor. Um diálogo ele é usado para apresentar de forma diferente da narração uma situação. Então, muitas vezes, você poderia dizer aquilo mesmo numa forma narrativa, enquanto o narrador contando aquilo. Mas um diálogo ele traz agilidade para a cena. Por quê? Porque você tem pessoas interagindo. E outro ponto importante do diálogo. O diálogo ele serve para revelar aspectos do personagem. Imagine uma pessoa tímida falando com uma pessoa super extrovertida. As falas, elas têm que ser diferentes. Você não pode ter a mesma quantidade de fala, de palavras entre a pessoa tímida e a pessoa extrovertida. Então o diálogo ele serve para revelar o personagem, revelar aspectos, atributos do personagem, e ele serve para mover a história. Ele serve para revelar novos fatos, ele serve para levar o leitor adiante de um ponto para o outro. E como a gente pode tornar esse diálogo mais interessante, mais funcional para a história? Uma dica é criarmos palavras, vocabulários, expressões específicas para cada personagem, formas de falar. Tem gente que termina uma frase sempre com uma pergunta. Tem gente que demora, que fala lento. Tem gente que repete as coisas várias vezes. Tem gente que se atropela, fala rápido demais. E aí a gente coloca uma frase inteira sem ponto final, uma frase longa sem ponto final. Crie formas de falar diferentes para cada personagem. Isso ajuda até o leitor a, quando ele estiver lendo uma fala do diálogo, ele perceber: já sei qual é o personagem que está falando, só pela forma de falar. Personagem que usa gíria. Outra coisa interessante, alguns personagens costumam ter palavras de estimação. O que isso significa? Significa que tem palavras que ele sempre gosta de usar, assim como seres humanos. Garanto que você tem um amigo, uma amiga aí, que tem uma palavrinha que vira e mexe e usa essa palavra.
Isso é tão estranho. Ah, isso é muito estranho. Acho tudo muito estranho. Ih, fulano é estranho. Tudo é estranho. Então é uma palavra que aparece muito nas falas daquela pessoa. Traga isso para alguns personagens, sem exagerar, sem colocar isso em todos os personagens indistintamente, porque senão vai parecer que é um erro de construção de diálogo, não uma palavra de estimação daquele personagem. Tem pessoas que são sucintas, frases curtas, rápidas, sem enrolação. Tem pessoas que se enrolam para explicar alguma coisa. Então crie formas diferentes de falar para cada um dos seus personagens. Isso gera uma identificação a mais entre personagens e leitor. Outra coisa interessante é trabalhar diferenças de vocabulário. Você tem pessoas que usam palavras mais difíceis, mais eruditas. Você tem pessoas que gostam de palavras mais simples. Você tem pessoas que pensam muito antes de falar. Tem pessoas que falam sem pensar. Então trabalhe essas diferenças. Um desafio para você. Na próxima vez que você estiver em público, seja na sala de espera de um médico, seja na rua, seja dentro do ônibus, em algum lugar que haja pessoas conversando, preste atenção à conversa delas. Como é que cada pessoa fala? Perceba as diferenças. Se achar algo muito interessante, discretamente pega o celular, anota. Agora, cuidado para não exagerar. Tudo que é usado em excesso acaba criando um efeito negativo em vez de positivo. Use com parcimônia. Por que isso é importante? Porque um diálogo ele é formado por duas partes. A parte do que é dito e a parte do como é dito. Você pode ter uma mesma fala, uma mesma notícia. Imagine você tendo que dar uma notícia triste para alguém. Há várias formas de dar essa notícia triste. Tem gente que vai dar isso de forma brusca, vai falar na lata. Tem gente que vai vir com a história de o gato subir no telhado, o gato caiu, né? Vai preparar mais o terreno. Tem gente que vai usar palavras mais suaves, tem gente que vai usar palavras mais pesadas. Então a forma como é dito também muda todo o cenário do diálogo, muda a reação da outra pessoa que está ouvindo e também diz muito sobre o personagem. Mas como é que eu vou fazer isso? Para isso, é importantíssimo que você conheça muito bem os seus personagens. Antes do processo de escrita, no processo de planejamento, de estruturação da sua história, você precisa prestar muita atenção à criação das características, atributos e personalidades de cada personagem. Anote tudo o que você acha necessário, não é para enfiar tudo na história, é para anotar para você ter o controle, o domínio. Quando a gente cria um personagem, não necessariamente a gente usa tudo que a gente criou para colocar na nossa história. Pode ficar sobrecarregado, enfadonho para o leitor. Na verdade, esse planejamento todo de quem é o personagem é para você, escritor ou escritora, saber como cada personagem vai reagir em determinado momento. Então, nesse momento de planejamento, desenvolva bastante a personalidade. Isso vai ajudar na hora de você criar os diálogos. Você vai dizer, esse personagem ele é mais tímido, então a fala dele tem que acompanhar essa característica dele. Esse personagem ele é muito extrovertido, ele faz amigos com facilidade, então a fala dele, a forma de falar vai acompanhar esse traço de personalidade dele. Outra coisa é estabelecer a atitude do personagem. Personagens pessimistas. Imagine que no grupo alguém chegou dando uma notícia ruim. O personagem pessimista, ele vai ter uma atitude negativa, ele vai ter uma palavra pessimista, ele vai dizer, vai dar errado mesmo, se conforma que você não vai conseguir, isso é realmente muito difícil. Já um personagem com uma atitude otimista frente à vida, já vai ter uma palavra de incentivo. Imagina, isso é só mais um obstáculo, você vai conseguir, tanta gente consegue, por que você não consegue também? E aí é interessante, se você está trabalhando com grupos, colocar esse confronto aí, né? Você chegar alguém e a reação dos outros personagens a uma fala desse personagem que chegou serem diferentes. Né? Você tem o pessimista, você tem o otimista, você tem o reticente, né? O mais cauteloso. Vai brincando com isso e que isso vá mostrando justamente a atitude de cada um dos personagens frente à vida. Uma boa forma de enriquecer os diálogos é você deixando antever, você revelando um pouquinho aí da experiência de cada personagem. Então, por exemplo, se chegou um personagem falando que está com uma grande dificuldade, está algum obstáculo em conseguir algo que ele deseja, você tem lá o pessimista que vai dizer, você não vai conseguir não, é muito difícil, eu já nem tentaria, eu desistiria, porque comigo aconteceu assim uma vez. E aí ele conta a experiência dele. E aí o teu leitor vai dizer assim, então por isso que ele é tão pessimista, ele já passou por essa experiência ruim.
Já o outro personagem, o otimista, pode dizer o seguinte: não, mas isso não acontece com todo mundo. Comigo, por exemplo, olha só o que aconteceu, né? E conta a história dele. Aí o leitor vai dizer assim: ah, agora eu entendi por que o outro personagem é otimista, porque a experiência de vida dele é diferente da experiência de vida do pessimista. Isso ajuda muito a criar junto ao leitor a imagem de quem é cada personagem, a partir do seu background, a partir da sua experiência de vida. Agora, cuidado com alguns errinhos na hora de construir o diálogo para não cometê-los e comprometer a cena como um todo. Um deles é justamente você ter personagens com vozes semelhantes. Todos os personagens do seu livro falam da mesma maneira, reagem da mesma maneira, contam as coisas da mesma maneira, têm a mesma atitude frente à fala de outros personagens. Então fica tudo muito plano. Não há diferença de vozes, não há diferença de personalidade. Você está perdendo uma grande chance de revelar a personalidade e atitude dos seus personagens por meio da fala deles. Outro erro é um pouco do que eu falei lá no início do vídeo, a conversa fiada. Dois personagens se encontram e fica naquela: oi, oi, tudo bem, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, faz tempo. Quando foi a última vez? Ah, foi lá na festa da fulana. Ah, tá, é a sua vida, como tá? Você não falou nada que interesse a história, nada que faça a história evoluir, nada que contribua para o leitor entender mais sobre o que está acontecendo naquele momento na história. Então corte qualquer parte aí de conversinha fiada, a menos que você tenha um objetivo específico para fazer isso. Aí você vai usar. Mas de outra forma, esquece. Entra direto no assunto, entra direto naquilo que você quer revelar através do diálogo. Um outro erro bem perigoso para o desenvolvimento da trama é a exposição excessiva no diálogo. Às vezes o escritor ele sente necessidade de contar alguma coisa para o leitor. Ele quer contar o passado de um personagem, ele quer explicar uma situação que aconteceu numa época antes do início da história. E aí ele aproveita que um personagem encontrou para o outro e começa a contar. Mas você sabe, né? Você lembra que quando eu tinha 5 anos, eu sofri um acidente de carro. Aí o outro fala: não, sim, eu lembro. E você lembra também que eu fiquei mais de um ano internado? Lembro. Inclusive eu lembro que naquela época o seu pai perdeu a loja porque os negócios não estão indo bem. O que você está fazendo? Você está trazendo no diálogo uma informação que você gostaria que o leitor tivesse sobre o passado daquele personagem e não encontrou outra forma de trazer isso e está naquela conversa. Só que assim, os dois personagens já sabem. Você sabe, você lembra, né? Eu lembro, pois é. E aí você vai contando aquilo, fica aquela, assim, a história não está avançando. Você está só naquela conversa, meio que uma conversa fiada, que os dois personagens já sabem sobre o que estão falando, né? Eu sei da minha história passada e o outro personagem já me conhece há muitos anos, sabe da minha história. Então, na verdade, é só para contar alguma coisa para o leitor. Tente fazer isso de outra maneira, fica um diálogo muito longo e muito chato. E num diálogo também é importante aquilo que não é dito. Muitas vezes também é mais importante ainda, porque na vida real é assim. As lacunas que deixamos, as coisas que não explicamos. Então, mais do que o personagem diz, o que ele não diz. Imagine que o teu leitor teve conhecimento, teve acesso, né, presenciou uma cena ali na história, e quando chega um outro personagem, pergunta: e aí, como é que foi a festa? E você sabe que aconteceu algo importantíssimo naquela festa. Outro personagem, né, em vez de contar, poxa, aconteceu uma coisa muito legal, ele omite, ele não conta. E aí o leitor fica assim: ué, por que ele não contou aquilo se foi a melhor coisa que aconteceu na festa, ele não contou para o personagem? Tem alguma coisa estranha aí, por que ele está escondendo? Então, em um diálogo é importante tanto o que você fala quanto aquilo que você esconde. Trabalhe isso nos seus personagens, né? Use e abuse do diálogo sem exageros, usar e abusar da boa forma, para revelar fatos, características sobre o personagem sem ser enfadonho, sem ser chato, para mostrar atitude, para mostrar personalidade, mas principalmente para fazer a história caminhar. Acabou um determinado diálogo? Analise friamente. Você fez a história evoluir com aquele diálogo ou a história ficou no mesmo lugar? O leitor não caminhou para lugar nenhum. Se ele não caminhou para lugar nenhum, aquele diálogo, infelizmente, é desnecessário. Gostou do vídeo? Foi útil para você para aprender a trabalhar melhor os seus diálogos?
Então não esquece de deixar aqui a sua curtida e se ainda não faz parte aqui da nossa comunidade, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tem uma ideia incrível, maravilhosa e não sabe como transformar essa ideia em história, dá uma olhada aqui no box de descrição que você vai ter o link para o meu curso Criação Literária de A a Z, que te leva pela mão para criar uma história do zero, desde o planejamento, estruturação, até passando pela escrita e chegando na edição final. Além disso, vem fazer parte da nossa comunidade literária no Telegram. Todos os links estão aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo.